Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Edson Pimentel. Ontem nós tivemos a nossa primeira aula de bases computacionais da turma 7 do período matutino do campus de Santo André. E o objetivo desta videoaula é fazer algumas retificações em relação a alguns slides da aula de ontem. E também, em seguida, orientar o processo de submissão de atividades pelo Moodle, ok? Então eu substituí os slides da aula de ontem. Então quem baixou os slides eu vou pedir para baixar de novo no mesmo link. E eu vou chamar a atenção agora sobre as pequenas alterações que foram feitas nos slides, ok? Então, basicamente ontem, quando a gente começou a fazer as atividades, gerou uma pequena dúvida em relação ao uso da função de desvio padrão de população ou de amostra, né? Então eu preferi dar uma atualizada nos slides. Então, por exemplo, aqui nesse slide, quando eu apresentava a função que calcula a variância, que é a média dos quadrados dos desvios, então no slide estava apenas o var_p, que faz a variação da população, e aí eu acrescentei também aqui que se você usar a função var, ele vai calcular a variação da amostra, ok? Então, dependendo se você quiser calcular a variação da população, usa var_p, e se não, você usa var. Da mesma forma, a função que calcula o desvio padrão, então nós temos o desvpad_p, que calcula o desvio padrão da população, e temos o desvpad, que calcula o desvio padrão da amostra. Tá bom? Então, sempre que o enunciado estiver indicando que aquilo é amostra ou aquilo que é população, você utiliza a função adequada, tá bom? Então, lembrando que para a população tem o pzinho no final aqui, né? E quando é amostra não tem o p, ok? Bom, a mesma coisa vale para o erro padrão da média. Você pode calcular o erro padrão da média usando dados da população ou dados da amostra, ok? E eu atualizei também os slides do exemplo completo, então eu fui colocando aqui qual foi a função utilizada para a média, né, que é a função média. E fiz questão de destacar aqui que este exemplo utiliza dados de uma amostra e não dados de população. Então, note que a Ana e o João são uma amostra dos 50 funcionários, né? Então, se a gente estivesse lidando com os 50 funcionários, seria a população. Mas como a gente está abordando aqui apenas a Ana e o João, que são dois funcionários de um grupo de 50, então trata-se de uma amostra, portanto, aqui na hora que a gente for calcular o desvio padrão, nós vamos usar o desvpad e não o desvpad_p. Ok? E a mesma coisa na hora de calcular o erro padrão da média, vamos usar o desvpad e depois dividir pela raiz do tamanho da amostra. Ok? Então é isso. Na próxima aula a gente vai continuar então com essa aula, vamos ver a parte de gráficos, mas claro, se você tiver disponibilidade de tempo para estudar essa parte de gráficos e já fazer as atividades, fique à vontade. Caso você submeta a atividade e depois queira atualizar a sua submissão, isso é possível também, ok? Eu vou mostrar isso agora no Moodle, indicando como é que se faz o envio de uma atividade. Bom, então aqui nós estamos no ambiente Moodle, né? Então nós temos as opções aqui na tela de abertura, tem uma mensagem de boas-vindas a você. Nesse link aqui você encontra, se você clicar nesse link, você vai ter acesso aos slides da apresentação da disciplina na primeira aula, ok? Então é só clicar nesse link e você vai conseguir baixar os slides ou abrir os slides da apresentação da disciplina. Aqui no menu aulas nós temos a primeira aula e clicando aqui, nesse link você vai ter acesso aos slides, ao download dos slides já atualizados da aula de ontem, ok? Bom, em atividades, você tem acesso às duas atividades
referente à primeira aula, né, que vocês vão poder continuar na semana que vem. De qualquer forma, quem quiser já pode ir fazendo as atividades e se for o caso, submeter ou esperar para submeter na aula que vem. E se submeter e quiser enviar novamente, eu posso fazer a reabertura disso, ok? Então vamos ver lá como é que se faz a submissão. Você clica na atividade, vai ter uma orientação aqui, né, para você. Então, se você clicar aqui nesse PDF, ele vai abrir o enunciado, né? Então, aí no enunciado, no PDF com o enunciado tem as orientações do que deve ser feito, que é criar uma planilha, enfim, digitar os dados, calcular a média, mediana, variância, enfim, depois que você fizer a atividade conforme o roteiro, você salva esse arquivo e você vai enviar esse arquivo. Como é que isso é feito? Então, aqui no Moodle, você vai clicar aqui em adicionar tarefa, e aí ele vai abrir o espaço aqui para você, então, arrastar o arquivo que você gravou. Ok, então eu vou enviar esse arquivo aqui, ó, eu arrasto o arquivo aqui para o Moodle e clico aqui em salvar mudanças, ok? Ele está salvo como rascunho, não enviado, isso significa que eu posso enviar novamente, e aí quando eu terminar, eu achar que realmente não tem mais modificações a serem feitas, eu clico aqui em enviar a tarefa em definitivo, tá bom? Se você quiser voltar e alterar, você apenas clica aqui em editar envio. Bom, é isso. Então, na próxima aula, se você não conseguir fazer isso antes da próxima aula, nós voltamos a conversar na próxima aula e aí tiramos as dúvidas em relação a esse processo de envio ou em relação a qualquer conteúdo da aula. Tudo bem? Então, tá. Bons estudos!